Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Aqui há uns anos, o historiador Shlomo Sand publicou um livro bizarro. O nome é How I Stopped Being a Jew e, tal como o título indica, Sand despedia-se da sua identidade judaica pela afirmação vigorosa de que falar de judeus ou de Estado judaico já não tinha relevância. As perseguições que deram origem ao Holocausto terminaram com o fim da Segunda Guerra Mundial, dizia ele com um delirante otimismo. Os inimigos dos judeus também se evaporaram por essa altura, acrescentava, donde faz tanto sentido falar de um Estado judaico como de um Estado cristão, muçulmano ou hindu. A tese de Shlomo Sand não é inteiramente nova. Pelo contrário, o autor retomava, em pleno século XXI, um velho debate da tribo que se tornou premente com o chamado iluminismo judaico. Se um judeu em casa e um homem na rua, eis o slogan que se ouvia no período de relativa abertura que o czar Alexandre II promoveu na Rússia do século XIX, depois de séculos de perseguição anti-judaica. Fatalmente, um slogan não passa de um slogan. Depois do homicídio do czar, o seu sucessor Alexandre III resolveu reverter as liberalidades do pai. Os pogroms, por exemplo, foram retomados em força. Estavam assim criadas as primeiras grandes vagas de imigração judaica para a Palestina otomana, e não só, que estão na origem do Estado de Israel. No fundo, Shlomo Sand parecia esquecer-se desse pormenor. A identidade judaica não é apenas definida pelos próprios judeus. Também é tarefa dos seus perseguidores. Judeu é quem o antissemita define como judeu. Aliás, se dúvidas houvesse, bastaria olhar para a multidão que invadiu a pista de um aeroporto no Daguestão ao saber que um voo de Tel Aviv tinha aterrado. Para a turba, é indiferente se os passageiros judeus são sionistas, anti-sionistas ou nem uma coisa nem outra. É indiferente se apoiam Netanyahu, a autoridade palestiniana ou até o Hamas. O que interessa é que são judeus e, nessa qualidade, alvos legítimos do ódio. Ler as piedades de Shlomo Sand e contemplar o retorno em força do antissemitismo pode parecer um exercício cínico. Não creio. Será antes a confirmação melancólica de que as ilusões do passado são repetidas no presente com o mesmo grau de insucesso. Ontem, como hoje, judeu é quem o antissemita define como judeu. Mas nem tudo é antissemitismo clássico. Nas marchas ignóbeis que a esquerda identitária promove por aí, é impossível não notar que a retórica é mera importação das lutas antirracistas que fazem sucesso nos Estados Unidos. O historiador Simon Sebag Montefiore, na revista Atlantic, e o cientista político Yascha Mounk, no Spectator, confluem neste ponto. Para esta esquerda, aquilo é um caso simples de brancos, israelitas, a explorar negros, palestinianos, o que justifica os ataques emancipadores dos negros contra os brancos. Esse é o motivo, acrescenta Yascha Mounk, pelo qual a esquerda identitária não se comoveu com os milhares de palestinianos que foram mortos pelo regime de Bashar al-Assad, sobretudo nos campos de refugiados da Síria. Por definição, negros não matam negros. É uma visão que ignora a complexidade demográfica de Israel, onde judeus askenazes convivem com sefarditas, e estes com etíopes e estes com judeus Mizraim, vindos de terras árabes ou persas, e com drusos e com árabes e com cristãos. Além disso, e sobre o mantra da descolonização que faz amplo sucesso na academia anglo-saxónica, a esquerda identitária é incapaz de ver que a descolonização exigida pelo Hamas não é a retirada de colonos da margem ocidental para que um Estado palestiniano seja viável, uma vez que em Gaza e desde 2005 não havia ocupação israelita nenhuma. Descolonização neste contexto significa extinguir o Estado de Israel. Como lembra Simon Sebag Montefiore, quem defende a solução dos dois Estados não pode defender logicamente o Hamas, que só aceita um único Estado, o seu. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.